Sabe quando você faz tudo para agradar? Aí o tempo todo você fica colocando as necessidades do outro acima das suas e do lado de lá nunca vem nada, nunca volta nada. Com o tempo você vai ficando cansado, muito cansado mesmo. E chega uma hora que você tem que parar. Parar sabe de quê? De ser bonzinho, porque cansa. Ser bonzinho, querer agradar, não é amar. Ser bonzinho é ter medo, um grande medo de ser, sabe o quê? Abandonado e rejeitado. É isso que está por trás de querer sempre agradar e se colocar em último lugar. E isso sim cansa. E talvez você esteja bem cansado. Então, você não aguenta mais ficar dando e oferecendo coisas boas, né? E está sendo visto ali como quem não faz mais que a sua obrigação, que é assim que funciona, já percebeu? Tem gente que tem a capacidade de achar que a maior alegria que você tem na vida é fazer coisa para ela. E quando esse lado bonzinho, ele se esgota, parece que acontece assim de uma vez. A sua energia muda, você para de se esforçar demais para ficar mantendo tudo certinho. Você para de agradar. Às vezes você pode parecer até frio e distante, ríspido até, né? E o outro, sabe o que ele faz? Ele pode dizer que você desistiu da relação. Ou que você não se importa mais. Ele estranha. Só que o que acontece é que você foi acumulando pequenos momentos onde você sentiu que era o único que estava tentando fazer alguma coisa. Chance após chance, né? Até que aquilo vira dentro de você. Você cansa de dar o benefício da dúvida, de justificar o comportamento do outro, cansa de ficar tentando consertar os conflitos sozinho. Porque tudo que você pediu foi um pouco de retorno, no mínimo, e não teve nada de volta. Você cansa de antecipar sentimento e necessidade que nunca são antecipados para você. Seus sentimentos importam tanto quanto dos outros. E você fica exausto de tentar sustentar um relacionamento de um só, onde um lado só, que é o seu, que é você, fica fazendo de tudo. Fica cansado de ficar se culpando porque alguma coisa não está funcionando. Você fica cansado de pisar em ovos para proteger o ego do outro, de se diminuir, de pedir desculpas por coisas que você não fez só para evitar briga, de esperar mudança, de quem não vê problema nenhum no que está acontecendo. E eu vou te dizer uma coisa de maneira muito clara: esse seu cansaço, a raiva que às vezes você sente é muito compreensível. Só que aqui tem um cuidado importante. Muitas vezes a gente usa o pensamento de eu sou um peso, né? Como se isso fosse uma medalha. A pessoa que só quer agradar, que se importa, que faz tudo para manter o relacionamento vivo, e quando eu falo em relacionamento, eu estou falando de todo tipo de relacionamento. Relacionamento de casal, de pai, de amigo, enfim. Então, quando você faz tudo isso sozinho, mesmo que você não diga assim, você é o vilão da história, no fundo você sabe o papel que você está fazendo, o papel de quem é maltratado. E essa situação, ela começa a transformar a gente em alguém que a gente não quer. A gente começa a ficar impaciente, amargo, raivoso, explosivo, rabugento. Isso pode acontecer numa grande escala, né? Depois de muitos anos que você está ali se negligenciando. Quando você simplesmente se desliga emocionalmente. Ou pode acontecer em espaços menores. Não demorar tanto tempo, entendeu? Em espaços menores, você dá demais, não tem retorno, não se sente priorizado e começa a explodir do nada. E eu acho de verdade que você deve ser tratado com respeito, com igualdade, com consideração. Só que a cura dessa dinâmica que acontece quando você oferece e não recebe nada, ela não vem do olhar do outro. O outro é o vilão e você é o mártir. Não é assim, na verdade, sabe? Eu preciso ser muito honesta com você. A cura, ela só começa quando você percebe que essa dinâmica que está dessa forma há muito tempo não aconteceu por acaso. Isso não significa que você mereceu ser negligenciado. Não significa que você mereceu ser maltratado, de jeito nenhum. Significa apenas que todo o seu esgotamento começa quando os seus limites são ignorados.
o outro ignora os seus limites. A principal questão é que você também está ignorando os seus limites, entende? E talvez quando eu falo isso para você, que começa por você ignorar seus limites, você pode ficar até meio chateado, e tudo bem. Só não pode ficar chateado a ponto de tirar o foco da pessoa e olhar para a dinâmica inteira que está acontecendo. Não é para você se culpar, é para você se sentir mais forte diante da situação. Porque parte dessa cura é reconhecer que tem um comportamento que não é legal aí em você, né? Que você não deve aceitar desrespeito, que você não deve deixar seus limites serem violados, e você está permitindo tudo isso, compreende? A gente se calou diante do que o outro está fazendo, porque o outro só faz aquilo que a gente permite que ele faça. Isso é fundamental que se entenda. Muitas vezes uma pessoa reclama que não é priorizada, que as necessidades dela são ignoradas, que os limites dela não são respeitados, mas a pessoa também não faz isso por ela. Você não se defende, você não coloca limite, você não se levanta. Por quê? Porque você tem medo. Medo das consequências. E isso também precisa ficar muito claro, senão nunca nada vai mudar. Esse medo, ele só alimenta ainda mais esse mecanismo que a pessoa tem de ficar tentando agradar. Se você está exausto de fazer tudo sozinho, cansado de estar sempre preenchendo um vazio, entendeu? E a outra pessoa não dá nada de volta, não adianta justificar dizendo que está protegendo o relacionamento ou fazendo algo de bom. Porque é preciso entender que proteger demais também pode afastar o outro. É bonito amar, é maravilhoso servir, se importar. Isso é amor, se importar é amor. Só que o relacionamento, ele só sobrevive quando os dois se sentem vistos e cuidados e valorizados. A verdade mais dura que a pessoa tem que encarar é que ela não está se sacrificando por aquele relacionamento, no fundo, só por bondade. Existe uma diferença entre ser bonzinho e ser bondoso. Nesse momento em que a pessoa está se sacrificando sozinha pelo relacionamento, ela está sendo boazinha. Isso significa que não tem bondade no que está sendo feito. A pessoa está fazendo isso por medo. Medo de se decepcionar, medo de ser abandonado, entende? Então, esse risco do abandono faz a pessoa ficar ali o tempo todo querendo agradar. Só que ela não dá conta, ela não aguenta e ela mesmo explode com aquilo tudo. Então, uma pessoa, às vezes, ela não consegue colocar limite, ela não consegue falar o que precisa. Em parte, isso acontece porque o outro não oferece segurança, mas também porque lá no fundo a pessoa acredita que é um peso. Eu sou sensível demais, eu sou carente demais, eu sou difícil demais, eu sou tudo de ruim demais. É um favor que o outro faz de estar comigo. Olha que coisa absurda. E toda vez que alguém reage mal, isso acaba reforçando essa crença de que você é pesado, de que você é difícil, de que ninguém vai querer você e de que o outro está te fazendo um favor. Compreende? Às vezes você se perde até sobre as necessidades que você tem direito de ter. E outra coisa, existe um medo enorme até de falar sobre o assunto. Olha o que está acontecendo, eu faço tudo por você e nada vem de volta. Por quê? Porque isso pode gerar conflito. E conflito pode levar aonde? A separação. E aí a gente chega no centro da questão. Existe tanto medo de perder o outro, de perder a conexão, que isso acaba impedindo a pessoa de ser honesta sobre quem ela realmente é. É como se você usasse uma máscara. Você não fala do que precisa para se sentir amado e valorizado. Como é que você vai chamar um relacionamento de saudável se não tiver coragem de aparecer, de mostrar quem você é? Ou de ficar numa relação onde a pessoa não faz ideia de quem você é de verdade. Isso é um problema de apego da necessidade de agradar. A pessoa acha que é o maduro da relação, o bonzinho, que esforça, o que tenta
Só que todo esse trabalho não deixa a pessoa tirar a máscara, não deixa a pessoa ser quem ela é, falar dos valores que ela tem, dos limites dela, do que ela deseja, do que é inegociável na relação para ela. A gente diz que topa trabalhar em tudo, menos em aprender a lidar com o desconforto do conflito. Porque colocar limite gera conflito, decepcionar o outro gera conflito. Ninguém quer lidar com parar de pedir desculpa com tudo, em curar o medo do abandono, sair da relação que adoece, entendeu? Porque tudo que você fizer para colocar limite vai chatear a outra. É normal, só que não é a sua função administrar o emocional do outro, ele tem que se cuidar, né? O seu papel é ser quem você é na relação e não tentar fazer com que o outro não venha se decepcionar. A pessoa está ali se empenhando por aquele relacionamento e tentando agradar, espera a retribuição de amor e fica esperando infinitamente, a vida inteira, até que um dia a pessoa se cansa. A cura começa. Aí a pessoa para de implorar por atenção e carinho e tem coragem de se perguntar, será que esse relacionamento é certo para mim? A maioria de nós, gente, foi treinado a se esgotar dentro dos relacionamentos, porque a gente acredita que é um peso. Eu sou um peso, eu sou difícil e que por isso precisa merecer amor. A pessoa não acredita que ela tem direito a amor. Ela precisa fazer por onde merecer amor, merecer afeto, se sacrificar para manter a conexão, mesmo quando o outro não está fazendo a mesma coisa. Então vamos lá. É parte da cura lembrar o seguinte, você merece gentileza, você merece respeito, você merece ser prioridade, você merece alguém que queira estar com você. E se você esquecer de tudo isso, lembra do seguinte, você não é um peso, você não é um fardo, você nasceu e tem direito a ser amado. Não deixa que a vergonha fale mais alto, entendeu? Porque a vergonha faz a gente ficar em alerta, tentando entender o que está acontecendo dentro do outro. E aí faz a gente colocar todo mundo na frente e se deixar por último. Então pensa comigo, o que acontece quando você junta tudo isso que eu falei até agora e coloca no relacionamento? Você vai virar alguém que está em alerta máximo o tempo todo, com medo de qualquer separação, que lá do fundo não se sente digno de ser amado, que aprendeu a colocar a necessidade dos outros na frente das suas. E o que isso dá? Ansiedade, esforço excessivo e a amargura. Esse ciclo ele precisa parar agora. E é importante, e eu quero que você se cure. E assim também cure o relacionamento. Eu quero que você tenha retorno do outro, parceria de verdade. Eu não quero que só você faça as coisas, só você seja bom no relacionamento, entendeu? Mas você também precisa fazer a sua parte nesse processo. Você precisa voltar a se conhecer. Você priorizou tantos outros que em algum ponto perdeu a noção de quem é você e do que você precisa, né? Muitas vezes a gente se afunda tanto na relação que abandona a própria vida. O que você deixou de lado? Se pergunta, o que você abandonou por causa do relacionamento? Que hobbies, que coisas que te davam prazer que você fazia e deixou para trás? Que parte de você ficou esquecida nessa história? E aí você começa a resgatar isso. Não estou dizendo se você vai ficar ou não na relação, tá? Estou dizendo de você se curar, porque só assim vai poder curar a relação. E a cura começa quando você se volta para você mesmo e descobre seus limites. E até onde você consegue ir sem se perder. E isso não é egoísmo, isso é ser honesto consigo mesmo. Você entender os seus sinais de alerta, os seus valores e se resgatar. Resgatar aquilo de bom que ficou para trás. Porque existe um amargor também quando a gente abandona as coisas por causa do relacionamento e uma hora a gente acaba cobrando isso, entendeu? Então, se você escolhe ficar nesse relacionamento, tem uma parte importante também
que é o perdão. Porque existe mágoa nessa história. Quando você tenta agradar o tempo inteiro, fica uma mágoa. E não dá para ficar ali o tempo todo com essa mágoa. Lembrar o tempo todo que só você que fez alguma coisa e o outro não fez nada, porque isso não cura nada. Então, eu vou assumir minha responsabilidade e vou reparar, consertar o que foi quebrado. Mas a cura só vai acontecer quando os dois querem sair desse ciclo, entendeu? Para construir uma coisa diferente daqui para frente. Um outro ponto importante é que às vezes você tem um parceiro decente, mas você ainda assim se dá demais, em excesso. Às vezes o outro dá retorno, mas ele dá retorno na medida certa. E você não. Você vai se excedendo, vai além. E ainda assim, mesmo quando o outro dando retorno na medida certa, quando você faz demais, aí você fica com raiva porque o outro não entregou no mesmo nível que você. E isso também não é justo, porque cada pessoa é de um jeito. Então, cuidado para não exigir do outro o mesmo padrão impossível que você exige de si mesmo. Isso não é saudável. Saudável, gente, é a gente olhar pra gente, é a gente se curar, porque só assim a gente tem um relacionamento saudável. É a gente olhar pra gente com amor e carinho, identificar nossos limites, ser a gente mesmo e sempre colocar para o outro aquilo que nos machuca, aquilo que a gente deseja, o que é melhor para nós. Esse é o saudável. Então entenda, não dá para ficar agradando o tempo inteiro, porque você vai estar fazendo além e vai explodir e uma hora você não vai aguentar mais. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha sido útil. Se for, compartilha com quem precisa, deixa seu comentário, me diz um pouco da tua história. Enfim, assim você ajuda o canal e ajuda a mim também. Um beijo! Pega aí!